Boa noite a todos. Venho saudar cada um com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra, onde o Senhor irá falar conosco grandiosamente. Esta noite o Senhor vem nos falar que muitos dos nossos sofrimentos é por causa da nossa desobediência. É porque fazemos tudo o contrário da lei. E por isso muitos estão sofrendo nos dias de hoje, porque não observaram a lei, não a praticaram, o que ela nos pede. E esta noite o Senhor irá falar conosco grandiosamente através da leitura da palavra. Então vamos estar neste momento apresentando ao Senhor a leitura. Vamos estar pedindo o Espírito Santo para que Ele venha falar conosco, venha nos trazer entendimento, venha nos trazer direção e venha nos trazer resposta da parte do Senhor. Vamos nesta noite apresentar a leitura da palavra e crendo que o Senhor agirá em nosso meio, porque o Senhor vive e reina para todo sempre e Ele tem poder para estar trabalhando na nossa vida, independente da situação em que estamos vivendo. O Senhor é quem nos guarda, é quem nos livra, é quem nos protege. Então vamos nesta noite orar e apresentar ao Senhor a leitura desta noite, pedindo que o Espírito Santo venha trazer a sabedoria para o nosso coração. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, Pai, apresentar este momento de leitura da Tua Palavra, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para trabalhar na obra do Senhor, Pai. Pai, nós queremos, Senhor, estar levando a Tua Palavra aos corações daqueles que necessitam de um socorro, Pai. Daqueles que precisam ouvir, Pai, algo do Senhor, Pai. Pai, nesta noite, Pai, eu venho pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui comigo, esteja com cada um dos Teus filhos, Pai, abrindo o entendimento, abrindo o coração, Pai, para que eles venham compreender, Pai, o que a palavra quer nos dizer, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Pai, que a Tua presença esteja conosco, Pai. Que eu venha ser um instrumento nas mãos do Senhor, Pai. Que eu venha ser boca de Deus, Pai, direcionado pelo Espírito Santo, Pai, para estar levando uma palavra aos corações daqueles que precisam de uma resposta, precisa de algo da parte do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar esta leitura nas Tuas mãos, Pai, e que venha ser direcionado tudo, Pai, pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha abrir os entendimentos dos Teus filhos, Pai, aqueles que irão ver esta live e aqueles que estão acompanhando, Pai. Que o Senhor abra o entendimento e o conhecimento deles, Pai, para que eles venham conhecer toda a verdade que está na palavra, em nome de Jesus. Então vamos estar dando início à leitura. E a palavra que o Senhor nos fala nesta noite é no livro de Esdras, capítulo 9, a partir do versículo 1, onde o Senhor irá falar grandiosamente conosco, que é a oração e a confissão de Esdras. Aqui Esdras vem nos falar porque o povo estava sofrendo. E ele vem confessar a Deus pelas desobediências, pelos pecados que eles tinham cometido. E aqui ele vem nos falar na leitura desta noite, na palavra. Então vamos estar atentos a cada palavra que o Senhor nos fala. A oração e a confissão de Esdras. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus,
dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nestas transgressões. Ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam a palavra de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeito à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nós alumiar os olhos. O Deus nosso é para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na vossa servidão, nós desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis de Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, o nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ornastes por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir é terra imunda, pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade a outra. Por isso não dareis a vossas filhas e seus filhos, e as suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, e comais o melhor da terra, e a deixais por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações. Não te indignarias tu assim contra nós? Até de todo nós consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti,
na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Oh, glória a Deus, aleluia, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Esta palavra que o Senhor nos traz no dia de hoje, do livro de Esdras, é quando o povo estava em pecado, o povo estava se corrompendo. E aqui Esdras vem nos falar do problema do casamento misto. Nos fala que muitos exilados haviam casado com mulher estrangeira, quebrando o mandamento do Senhor. Porque aqui o Senhor fala que não era para que eles casassem com estrangeira ou outros povos, que não fosse aqueles direcionados pelo Senhor. E aqui nós vemos que o povo desobedeceu. O povo casou conforme eles queriam, não conforme a ordem do Senhor. E nós vemos que nos capítulos anteriores de Esdras, a prosperidade estava recomeçando, estava reconstruindo os muros, estava vivendo um tempo de reconstrução, restituição, um tempo de bênçãos. Por quê? Porque eles haviam sofrido demais. Tinha vindo há muitos anos sofrendo. Mas o Senhor teve misericórdia e começou a reconstruir, começou a restituir a tudo aquilo que estava sendo perdido. E aqui, quando eles começaram a prosperar, começaram a ter direção de Deus, nós vemos que uns se corromperam e começaram a desobedecer a ordem do Senhor, casando de qualquer jeito, conforme o coração direcionava, não conforme a palavra de Deus. E isso veio prejudicar futuramente esses povos por causa da desobediência. E muitas das vezes é o que acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós temos passado uma vida sofrida há muito tempo e vemos sofrendo de um lado para o outro. Mas chega um certo momento que o Senhor tem misericórdia de nós e restaura a nossa vida. Tudo começa a prosperar, tudo começa a melhorar. Aí nós vemos que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, tendo misericórdia de nós. Mas muitas das vezes, quando tudo começa a melhorar, nós começamos a desviar dos caminhos do Senhor. Nós não decidimos buscar no Senhor mais. E aí nós vemos que tudo começa a voltar para trás. Tudo começa a ter desordem. E aí nós paramos e perguntamos por que está acontecendo isto. E muitas das vezes é por causa da nossa desobediência. Porque o Senhor é santo, o Senhor é justo. E o Senhor não deixa nada acontecer onde não há justiça. Porque muitas das vezes nós mesmos cometemos erro. E muitas das vezes nós vemos o sofrimento que nós mesmos buscamos com as nossas próprias mãos, afastando dos caminhos do Senhor. E aqui nós vemos que este povo tinha feito isto. Este povo tinha decidido agir pelo seu coração, não pela lei, não pela palavra. E assim é o que tem acontecido conosco. Muitas das vezes nós agimos pelo nosso coração e não agimos pela palavra. E isso vem nos trazer angústia, muitas das vezes aflição, depressão, ansiedade, insônia. Muitas das vezes nós ficamos sem dormir por causa daquilo que nós mesmos buscamos. E quando nós decidimos buscar os caminhos fora da palavra, tudo começa a sair do lugar. Porque o Senhor só trabalha onde há justiça, onde há santidade. E aqui é o que Esdras vem nos falar. Por causa desse povo, que eles estavam desobedecendo a ordem do Senhor. Eles estavam afastando da presença do Senhor.
E aqui nós vemos que mais depois o povo começa a quebrar a lei a lei do Senhor, casando fora da lei. Isso entristece Esdras. E é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Muitas das pessoas estão se casando, mas não conforme a palavra, tudo fora da palavra. E isto mais adiante traz sofrimento. Isso traz alguma prejudicação na sua vida de casamento. Por quê? Porque não buscou a direção da palavra. E muitos aqui vêm nos falar que mais adiante, nos livros de Isaías, Jeremias e Lamentações, iria acontecer o cativeiro na Babilônia e a destruição de Judá e de Israel. E as principais causas disto seriam o casamento misto e o adultério. Aqui a palavra nos fala que isto está contra a lei do Senhor. E por isso que eles viveram em cativeiro. O Senhor tinha tirado este povo do cativeiro, estava restituindo, estava prosperando, estava abençoando. Mas em um certo momento ele se desviou dos caminhos do Senhor, casando de qualquer jeito ou vivendo em adultério. Porque a pessoa depois, quando casa, é uma só carne, a própria palavra nos fala. E assim, o nosso casamento é santificado pelo Senhor, porque o Senhor o abençoou e nós tomamos uma decisão. Nós fizemos uma aliança diante do homem e diante de Deus. E aquela aliança que nós fizemos, somente Deus pode quebrar. E muitas das vezes nós mesmos quebramos com adultério, com alguma coisa fora da lei do Senhor. E isso vem nos prejudicar, isso vem nos destruir. Por isso que temos visto muitos casamentos se desfazendo. Porque houve desobediência. Não obedeceram à palavra do Senhor. E isto que o Senhor nos fala, que iremos sofrer, iremos voltar para o cativeiro. Ou seja, aquele tempo antes da nossa vida santificada, que vivíamos perdidos, sofrendo, o Senhor nos deixará voltar para aquele tempo. Por quê? Porque nós desobedecemos o Senhor e não vivemos conforme a lei do Senhor. Porque a aliança que o Senhor une, só o Senhor pode tirar. Não há homem que tira a aliança que o Senhor colocou em nós, ou seja, a aliança do matrimônio. Isso só o Senhor pode desfazer. Não há homem, não há ninguém. E quando nós tomamos esta decisão de estar fazendo esta aliança, nós podemos ter consciência que é para o resto da nossa vida. Porque quando nós decidimos, nós confessamos diante do Senhor, e a própria palavra do Senhor nos fala que nós temos que falar sim ou não. Nós não podemos pronunciar a palavra sim, mais adiante nós desistirmos e falar não. Ou nós pronunciarmos não hoje e amanhã dizer sim. A palavra do Senhor fala que a nossa palavra tem que ser válida. Uma só palavra, ou é sim ou é não. E se nós tomamos a posição de dizer sim, esta palavra só o Senhor pode quebrar. Não há homem, não há ninguém, nem nós mesmos podemos quebrar esta palavra. E aqui nós vemos que este mandamento é válido até no Novo Testamento. Esse mandamento, essa lei, porque aqui nós estamos no livro do Velho Testamento. Mas aqui nos fala que até no Novo Testamento esta lei seria válida. Ou seja, a aliança que tinha feito na época de Esdras
está valendo até os dias de hoje. Ela não mudou. E muitas das vezes as pessoas tentam mudar esta lei. E nós vemos que quando tentamos mudar, nós desobedecemos o Senhor. E isso nos trará prejuízo na nossa casa, na nossa família. Em tudo que iremos fazer, estaremos sendo prejudicados por nossa desobediência. E aqui vem nos falar, o apóstolo Paulo fala no 2 Coríntios 6, 14, 18. Ele nos fala no Novo Testamento a respeito desta aliança, a respeito deste mandamento que o Senhor deu na época de Esdras, que não poderíamos quebrar, porque mesmo com Jesus na terra, esta aliança ainda é válida até o dia de hoje. E aqui nós vemos que isso nos dias de hoje se tornou comum. Isto tem trazido muita destruição nos casamentos. Muitos são infelizes por quebrar esse princípio bíblico. Aí nós vemos hoje porque muitas das pessoas estão sofrendo. Porque eles tentaram quebrar uma aliança que o Senhor uniu. Porque quando nós tomamos esta decisão, não foi apenas aquela aliança simbológica que nos uniu, mas foi o Senhor dos Exércitos que nos uniu. E Ele estava presente naquele momento, porque foi Ele que nos uniu. E aí Ele nos fala que nós seremos uma só carne. E aqui vem nos falar, nesta leitura desta noite, que a aliança que o Senhor uniu, o homem não pode mudar. E isso é o que tem acontecido nos dias de hoje, e grande parte é adultério. Ou seja, a pessoa está com seu cônjuge, mas a pessoa vive no mundo, não se preocupando com seu cônjuge, não dando valor, não tendo respeito para com ele, ou seja, a obrigação entre a esposa e o esposo. Ou seja, todos os dois têm que estar em comum acordo, estar em harmonia, conversando, dialogando. E não podemos permitir que as coisas do mundo venham a entrar dentro da nossa casa. Porque muitas das vezes isso tem trazido destruição para as famílias. E nós temos visto nos dias de hoje muitas dessas coisas trazendo destruição, desfazendo aliança. E nós podemos ter a certeza que esta aliança que está sendo desfeita pela mão do homem, isso nós teremos que prestar conta. Porque nós estamos trabalhando contra Deus. E a palavra nos fala que aquele que se revolta contra Deus, o trabalho contrário à ordem do Senhor, este perecerá. Este sofrerá com enfermidades e muitas outras coisas que o Senhor permitirá para que ele venha acordar para a vida e venha voltar para esta aliança. E aqui a palavra do Senhor nos fala que nós devemos dar a nossa palavra. É sim ou é não. Por isso que nós temos visto muitas pessoas desanimando na sua caminhada, ou seja, na sua vida a dois. Muitas das pessoas estão desanimando. Por quê? Porque faltou a obediência, buscar a palavra, buscar a casa do Senhor. Porque com esta pandemia nós temos visto muitos os índices de casamento se desfazendo. Porque muitos se corromperam e desistiram de seguir ao Senhor Jesus. Muitos pararam no caminho. E nos dias de hoje que estamos vivendo, o inimigo está do nosso lado a todo momento, somente esperando um momento para entrar na nossa vida e destruir. E quando o inimigo entra, ele destrói as nossas vidas. Então por isso nós temos que estar em oração,
temos que estar sabendo com quem estamos, com quem conversamos, com quem dialogamos. Porque muitas das vezes nós iremos conversar com pessoas que não têm nada a ver com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso casamento. Porque o casamento é só a esposa e o esposo. Não tem parente, não tem ninguém que entra no meio para resolver aquele problema. E depois que chegou uma solução entre os dois, aí poderá tirar uma informação. Mas primeiro é o Senhor que deve direcionar o casamento a dois. Porque se nós formos buscar comentar com os outros de fora, muitas das vezes o nosso casamento será desfeito, porque muitos não querem a felicidade do próximo. Então aqui a palavra do Senhor nesta noite nos fala a respeito da dignidade do casamento, a respeito da aliança. Aqui o povo estava tudo correndo bem. O povo estava prosperando, estava reconstruindo, sua vida sendo restituída, tudo conforme o Senhor ordenava, o Senhor tendo misericórdia, o Senhor protegendo, livrando, o Senhor abrindo portas. Mas em certo momento o povo desanima, o povo segue em outro caminho, desobedecem à lei do Senhor. E quando isso acontece, nós vemos que a mão de Deus vem pesar sobre eles, porque eles começaram a casar fora do comum, fora da palavra, e cometendo adultérios, mesmo casado, cometendo adultério. Isto prejudicou o povo. Por quê? Porque desobedeceu a ordem do Senhor. Isso veio trazer destruição, veio trazer percas. E muitas das vezes o povo não via as coisas melhorar. E clamava, murmurava, por quê? Mas o Senhor mesmo fala, por causa dos pecados que eles estavam cometendo. E isso é o que o Senhor vem nos falar nesta noite. Nós temos que estar com o nosso coração direcionado somente para o Senhor Jesus, pedindo a Ele para que entre no nosso casamento. Nós não podemos deixar pessoas entrarem no nosso casamento, na nossa vida. Nós temos que deixar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus entra na nossa vida, entra no nosso casamento, é para nos abençoar, é para nos guardar, para nos livrar. Mas as pessoas e o inimigo, quando entra no nosso casamento, é para derrubar, é para destruir, é para desfazer tudo aquilo que nós estamos construindo. E aqui Esdras fala, no finalzinho Esdras se humilha pedindo perdão a Deus, pois muitos das pessoas, para ele, no pensamento dele, não tinha convertido, não tinha tomado a decisão de estar mudando, mesmo depois de todo o sofrimento. Muitos não tinham tomado esta decisão de estar buscando o Senhor. E assim é o que nós vemos nos dias de hoje. Muitas das pessoas estão sofrendo, perdendo tudo na vida, mas não se converte, não busca o Senhor, não pede a direção do Espírito Santo. Porque isso prejudica a tua vida, a tua casa, a tua família. Isso destrói tudo. A sua parte financeira, destrói o diálogo dentro de casa, destrói a família. Isso destrói tudo. E aqui o Senhor nos fala que esse povo, eles vinham de um sofrimento tão grande, mas o Senhor teve misericórdia e começou a prosperar, a abençoar. Mas eles jogaram esta oportunidade fora, voltando para o pecado de novo, voltando para a época do cativeiro. E assim é na minha e na tua vida. Nós temos visto que até o dia de hoje, muitos anos nossos para trás foi de sofrimento,
a nossa infância, o nosso nascimento, tudo era mais difícil, era complicado. O alimento, roupa, tudo, nós vimos que isto tudo era mais difícil. Mas nós temos visto que o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem nos abençoado, tem nos prosperado, tem nos dado alimento, tem nos dado um trabalho, tem nos dado dinheiro, prosperidade. O Senhor tem nos abençoado em tudo. Então nós temos que pedir a Deus para não estarmos voltando. Ou seja, por causa que o Senhor está nos abençoando, nós entrarmos em pecado, entrarmos em adultério, entrarmos em fornicação ou qualquer outro tipo de pecado. Se nós decidirmos entrar neste caminho, nós estaremos voltando àquele tempo da nossa infância, o tempo que era difícil, o tempo que era escassez. Tudo faltava, faltava alimento, faltava trabalho, água, roupa, tudo. Aqui o Senhor nos fala, se nós entrarmos no pecado, nós estaremos voltando para esta fase de novo. Então vamos estar pedindo ao Senhor para que não permita que nós venhamos cair, porque o inimigo está ao nosso lado, acompanhando os nossos passos, doidinho para nos derrubar e fazermos voltar o tempo do cativeiro, o tempo de escassez, o tempo de miséria. Então vamos estar pedindo ao Senhor que Ele acampa teus anjos do nosso lado, protegendo, para que não possamos voltar no tempo do cativeiro, o tempo da escassez. Que esta palavra possa estar entrando em nossos corações e que possamos estar meditando em momentos, porque a palavra do Senhor nos fala que nós devemos lembrar do tempo da escassez também, mas devemos lembrar também do tempo da bonança. Porque o tempo da escassez, se nós a lembrarmos quanto nós sofríamos, nós não queremos voltar para aquele tempo. Isso serve de lição, serve para abrir os nossos olhos e vermos quanto é bom o tempo que estamos vivendo no dia de hoje. Apesar das lutas e das aflições, porque todo cristão tem luta, tem aflição, angústia, porque até o Senhor Jesus passou por isso. E nós também iremos passar. Só que agora nós estamos fortalecidos no Senhor. Estamos fortalecidos no Espírito Santo. Então vamos estar nesta noite apresentando o Senhor, a nossa casa, a nossa família. Vamos estar apresentando o Senhor o nosso casamento. Vamos estar apresentando tudo aquilo que precisamos de um socorro. Vamos estar pedindo ao Senhor para que Ele não nos deixe voltar na época do cativeiro. Para que o Espírito Santo esteja do nosso lado, nos guiando, nos coordenando e nos livrando de todos os perigos, de todos os males. Porque o inimigo está doido para ceifar as nossas vidas. Então vamos fechar os olhos neste momento. Vamos apresentar a nossa casa, o nosso casamento. Se tem algum inimigo se levantando, se tem alguma coisa, vamos estar pedindo ao Senhor para que venha quebrar. Para que o Senhor acampa teus anjos ao redor da nossa casa, do nosso casamento, do nosso esposo, da nossa esposa. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao lado deles. E se o inimigo vier afrontar, o inimigo será derrotado, porque os anjos do Senhor estarão lutando pelas nossas vidas. Então vamos estar entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, fechando os nossos olhos e pensando no nosso cônjuge, pensando no nosso familiar, porque o Senhor entra com providência nesta noite e há de repreender todo o mal
e tudo aquilo que se levantou, o Senhor irá parar, pois a ordem do Senhor é para parar. O inimigo terá que parar, e todas aquelas pessoas que estão vivendo em nossa vida contra a ordem do Senhor, o Senhor irá afastar, o Senhor irá tirar. Muitas das vezes nós não queremos que saia pessoas, mas quando elas saírem, é porque foi direção do Senhor, porque o Senhor há de tirar aqueles que estão para prejudicar a nossa vida de santidade. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar ao Senhor para que Ele entre na nossa casa nesta noite e venha fazer morada, e todo o mal terá que bater em retirada em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, Pai, apresentar, Senhor, a nossa vida, Senhor. Venho apresentar, Senhor, a vida de cada um desses que participam do grupo de oração, Pai. Pai, eu venho apresentar, Senhor, a vida matrimonial deles, Pai. Pai, que o Senhor esteja entrando na vida deles, Pai. Restaurando o casamento, Pai. Repreendendo, Pai, todo espírito de destruição, Pai. Repreendendo todo adultério, Pai, tudo aquilo que tem prejudicado teus filhos, Pai. Pai, se há alguém em pecado, Pai, no seu casamento, Pai, venha repreender, Pai, venha libertar das amarras do inimigo, Pai. Venha dar uma vida nova, Pai, venha transformar, Pai. Acampa teus anjos, Pai, ao redor desta pessoa neste momento, Pai. Que a tua presença, Pai, esteja descendo ao lado dela, Pai. Que esta pessoa venha ser blindada, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. E se o inimigo, Pai, está levantando para destruir casamentos, Pai, nesta noite venha ser repreendido, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu creio que o Teu Espírito está visitando pessoas neste momento, Pai. Eles irão sentir a Tua presença, Pai, irão ver, Senhor, que a palavra do Senhor nos diz nesta noite, Pai, que a obediência, Pai, é o que faz a nossa edificação na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida financeira, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Senhor, se há alguém, Pai, que se encontra em pecado no casamento, Pai, se encontra em adultério, Pai, se encontra em alguma coisa, Pai, fora da palavra do Senhor, Pai, venha perdoar, Pai, venha dar uma nova chance, Pai. Pai, venha quebrar, Senhor, toda maldição, Pai, tudo aquilo que tenha sido feito para destruir casamento, Pai, toda maldição hereditária, Pai, toda maldição, Pai, que se levantou para destruir casamentos, Pai. Nesta noite venha ser repreendido pelo nome de Jesus, Pai. E eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo estará visitando casas, Pai, neste momento, Pai. Pai, eu não conheço a vida dos Teus filhos, Pai, mas o Senhor conhece o coração, Pai, e o Senhor sabe, Pai, de alguém, Pai, que nesse momento, Pai, está precisando de um socorro em seu casamento, Pai. E eu creio que o Senhor entrará, Pai, com vitórias, Pai. Creio que o Senhor entrará libertando, transformando, Pai, repreendendo, Pai, todo o mal na vida sentimental, Pai. Pai, vai visitando teus filhos, vai curando, vai guardando, Pai, de todo o mal, Senhor. Vai repreendendo, Pai, toda a seta do inimigo, Pai. Tira, Senhor, todo o mal que se levantou na vida deles, Pai. Tira as vendas dos olhos, Pai. Mostra, Pai, a verdadeira, Pai, como é a vida, Senhor, a vida a dois, Pai, para que eles venham compreender, Pai, que aquela aliança que o Senhor uniu, Pai, só o Senhor pode desfazer, Pai. Não há homem, não há ninguém, Pai, que possa desfazer, Pai, a aliança que o Senhor uniu, Pai. O homem não separa, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a vida de cada um desses filhos, Pai, e filhas, Pai, deste grupo de oração, Pai, que o Senhor entra com providência nos casamentos, Pai, porque o inimigo quer destruir, Pai, mas eu venho pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai,
Se for da tua vontade, Pai, acampa um anjo forte, Pai, para vir quebrar todo impedimento, toda barreira, Pai. Tudo aquilo que se levantou, Pai, que tem trabalhado na mente dos teus filhos, venha cair por terra nesta noite, Pai. E eu creio, Pai, que o teu Espírito estará visitando pessoas nesta noite, Pai. E estas pessoas serão impactadas, Pai, pela presença do Senhor, Pai. E irão sentir, Pai, a tua presença, Pai, num arrepiar, Pai, pois o teu Espírito Santo visita pessoas neste momento, Pai, e trazendo um momento de reflexão, Pai, para que ela pensar, Pai, se ela está andando errado, Pai, se ela está andando contra a palavra do Senhor, Pai, pois a palavra do Senhor vem falar que é santidade no casamento. Não adultério, não fornicação, não há pecado que possa estar entrando na vida daquele que decidiu tomar a direção do Senhor Jesus, obedecendo a palavra e as leis do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar as crianças, os jovens, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram atribulados, Pai. Que o Senhor venha repreender da vida deles, Pai, todo espírito de pecado, todo espírito de enfermidade, Pai, todo espírito de murmuração, todo espírito ruim, Pai, que se levantou contra a vida deles, Pai. Venha cair por terra nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor entra na casa, Pai, para fazer transformação e que haja libertação, haja cura, haja restauração e restituição na vida dos teus filhos, Pai. É o que eu venho pedir em nome de Jesus, Pai, para que venha ser feita a tua vontade, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Eu venho agradecer a todos que irão participar desta live, aqueles que estão vendo, que o Senhor venha derramar bênçãos na vida de vocês, no casamento, na vida financeira, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, portas de trabalho, que o Senhor venha estar repreendendo toda enfermidade, todo espírito de prostituição, todo espírito mau que se tem levantado, ele terá que bater em retirada, porque onde esta palavra chegar, haverá mudança, porque o Senhor quem direcionou esta palavra para o teu coração. Por isso eu peço em nome de Jesus, que a presença do Senhor estará com você, te fortalecendo, te restaurando e restituindo. E tudo aquilo que o Senhor tirar, não será colocado de novo na tua vida. Porque pessoas ou algo que o Senhor tirar, é porque é tempo de mudança, é tempo de transformação. Porque estas pessoas estão te prejudicando, estão fazendo mal na tua vida. Então eu creio que o Senhor te visitará a tua casa, a tua família, e afastará pessoas para bem longe, porque estão sendo pedra de tropeço na tua vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus para o teu coração, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar pedindo que todos aqueles que sentir no coração de estar se inscrevendo no meu canal do YouTube, Gilberto Silva, Grupo de Oração, venha dar um apoio para este canal, para que nós possamos ser boca de Deus, levando a palavra do Senhor ao coração daqueles que necessitam de um socorro. Que todos tenham uma boa noite, um bom descanso na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo venha estar com você durante todos esses dias, durante a noite, e que os anjos do Senhor estejam ao teu lado, te blindando, te guardando e te livrando de todos os perigos deste mundo. E eu creio que haverá mudança, haverá resposta, haverá algo que estará acontecendo na tua vida, mas tudo é providência do Senhor, tudo é resposta da oração.
Que todos venham ter uma boa noite, um bom descanso, na paz do Senhor Jesus. Amém.